exemplos que a gente pode levar para esse contexto é, inclusive, quando o autor odeia, quando ele não gosta nem um pouco como fica ali a sua apresentação no audiovisual. Olá, eu sou a Meg Brezarowski e gostaria de falar com vocês a respeito dessa grande diferença entre o material de literatura e aquele material de literatura que acaba indo lá para o audiovisual, que se transforma em série ou que acaba virando filme aí e é lançado no cinema ou em algum streaming. A diferença desse material é que cada uma das obras, cada maneira que a obra é apresentada é uma maneira diferente de arte. Na literatura, ela é apresentada de uma forma e ela segue um ritmo narrativo de acordo com o público que vai ler e de uma maneira completamente diferente do que é apresentado no audiovisual. O audiovisual, é claro que ele conta com recurso visual, o que acaba eliminando muitos trechos ali explicativos, porque acabam sendo inseridos na história. Mas uma grande diferença, e é algo que as pessoas acabam sempre deixando de lado quando vai se fazer uma comparação da literatura para o audiovisual, é que, primeiro, cada obra é uma obra diferente, mesmo que seja sobre a mesma história. Ela, na grande maioria, quando é levada para o audiovisual, você pode ver nos créditos que ela é baseada naquela obra, né? Ela é baseada na obra original, ela não é a versão fiel da obra original. O público de audiovisual é um público completamente diferente do público de HQ e do público de literatura. Até por isso, quando a gente assiste filmes de super-herói, a gente tem as referências ali do HQ, mas elas não são exatamente iguais, não na mesma sequência no que diz respeito a um único volume ali daquele HQ. Eventualmente se mistura com outras referências dentro daquele universo e se resgata vários trechos ali que compõem aquele audiovisual. A mesma coisa acontece quando a gente está falando de literatura. A literatura, quando ela é apresentada em formato livro, digital, audiobook, ela tem um formato, ela tem um contexto narrativo que segue por aquele caminho. Quando ela é transformada em roteiro, ela passa por uma modificação. Ela é baseada na obra original, mas com um contexto de roteiro que vai lá se transformar em audiovisual e atender a um público de audiovisual. Então é isso que acontece. Eventualmente a gente acompanha muitas críticas em relação à literatura e aquilo que é apresentado na parte cinematográfica, mas é exatamente por esse contexto, né? São coisas completamente diferentes, né? É baseada naquilo, então tem a referência da obra, mas ela não é totalmente fiel. É claro que para os amantes de leitura, para aquelas pessoas que são apaixonadas mesmo por literatura, é muito prazeroso quando você vê uma familiaridade muito grande no audiovisual, mas dificilmente a gente consegue ter o mesmo contexto. Aquela imagem que várias vezes já apareceu da ponta do iceberg ser o audiovisual e aquele universo todo o restante do iceberg embaixo d'água ser a literatura, é exatamente assim que a gente se sente. A literatura ela é muito mais rica, porque ela nos dá a possibilidade para que a gente possa aí tá imaginando de uma forma completamente diferente. E o audiovisual acaba seguindo ali, te direcionando. Mas a questão aqui, eu trouxe justamente esse vídeo que é para poder falar que cada obra é uma arte diferente. Ela se trata sobre a mesma história, sobre o mesmo autor e é baseada sobre aquele contexto, sobre aquela obra, mas são artes diferentes. O audiovisual é apresentado para um tipo de público e a literatura é apresentada para outro tipo de público. É claro que, eventualmente, os públicos ali eles se misturam. A gente tem outros exemplos quando a gente fala de literatura e audiovisual, inclusive os exemplos onde o próprio autor não aprovou a versão cinematográfica, como
a questão do Stephen King com o Iluminado de 1980. É algo assim que não lhe desce a garganta em relação a essa adaptação. Ele não acredita que é verossímil, ele faz críticas em relação às questões dos personagens. Os personagens ali não são aqueles personagens que ele gostaria de estar apresentando e daquela forma. E uma das principais críticas que ele apresenta é a questão do nosso protagonista já chegar ao local já no limite dele, ele já está ali a um passo da loucura, então ele não tem aquela curva de virada. Então essa é uma das críticas que ele faz em relação à apresentação do audiovisual. Ali na literatura a gente vai acompanhando toda aquela mudança ali, né? Vai entendendo e vai ficando aterrorizado a cada página. E a gente tem a impressão de que esse pai de família já chega ali naquele hotel, o cara já está realmente no limite. Essa é uma das questões. Então existem sim autores que não gostam de suas adaptações. Isso também acontece com o autor da Bússola de Ouro. Ele também foi um dos autores que não gostou da adaptação cinematográfica para a Bússola de Ouro. Ele achou que não representa, não faz jus ao material de literatura. Eu também acredito que está um pouco distante daquilo que quando a gente faz a leitura do material integral, está completamente fora. Então, quando a gente pensa em adaptação e quando a gente pensa em baseado, ele realmente é baseado naquilo. São obras diferentes, são artes diferentes, apresentadas a públicos diferentes, tá? Esse contexto de que os autores não gostam é um dos exemplos que pode estar acontecendo, tá? Outra coisa também é como, por exemplo, quando uma das referências que foi para audiovisual, que é Caixa de Pássaros, que foi um livro que acabou seguindo para o audiovisual, se transformando em filme, que a gente tem uma mudança ali no personagem, que era uma personagem um pouco mais fraca na literatura, mas que ganhou muita força no audiovisual. Então, eventualmente, essas mudanças, né, essas decisões em relação ao roteiro, em relação a como vai ser empregado aos personagens ali, ou ao contexto de maneira geral, eles acabam sendo de uma forma produtiva. Enfim, o que eu quero passar é o seguinte: a gente precisa parar de entender a literatura, a gente precisa parar de entender que a literatura e o audiovisual, eles precisam ser 100% iguais, eles precisam ter a mesma representatividade. A representatividade, sim, não existe a necessidade de ser apresentado da mesma forma, porque são obras diferentes. Quando você senta para escrever um roteiro, você está pensando no público de uma maneira diferente. Quando você está escrevendo literatura, você está pensando ali no seu público de uma maneira completamente diferente. A gente tem a referência de um audiovisual que combina perfeitamente com a literatura, mas eventualmente a gente está percebendo que quanto mais material de literatura está sendo apresentado, mais mudanças acentuadas a gente tem percebido. É um público diferente, um linguajar diferente, uma narrativa diferente que vai ser apresentada com uma certa liberdade para poder estar trabalhando, ok? Um beijo para vocês, deixem nos comentários. Até mais!